Olá, esse é mais um dos vídeos que nós estamos fazendo na BR Governance sobre os desafios dos profissionais e empresas que atuam ou pretendem atuar nos mercados regulados pela CVM. Nossa ideia hoje é fazer um bate-papo aqui para falar sobre os desafios de credenciar uma gestora na Ambima e CVM. São 4 pontos principais que eu acho que é importante a gente colocar aqui. O primeiro é equipe, o segundo é estrutura, terceiro são as referências de mercado e por último a questão da governança. Brazuna, quer falar sobre equipe? Então esse é o ponto em que a gente tem que tomar bastante cuidado, ou seja, para você ter a intenção de ter sucesso em habilitar uma gestora na CVM, a primeira questão começa nas pessoas. Então, o óbvio, hoje em dia você precisa ter um diretor habilitado na CVM, a gente muitas vezes faz essa habilitação da pessoa física antes do processo da pessoa jurídica. Hoje se pode habilitar na CVM por experiência, por notório saber, por certificação. Por que eu estou entrando nesse detalhe? Porque uma segunda questão importante em termos de pessoas é que a CVM exige que a área de gestão tenha no mínimo 2 profissionais, um diretor habilitado e um segundo profissional. Já a Ambima, ela determina que quem tem poder discricionário de gestão precisa ter o CGA ou ter sido dispensado do CGA. Então o que acaba acontecendo é que você precisa ter uma combinação de fatores, né? Se você tem um diretor habilitado na CVM, que ele foi habilitado por experiência ou notório saber e não tem o CGA, o segundo profissional da área de gestão necessariamente vai ter de ter o CGA. Ou caso os 2 profissionais tenham, melhor ainda, ou ainda se você tiver o diretor habilitado com o CGA, aí sim você pode ter um segundo profissional na área de gestão que seja um analista ou alguém que vai dar suporte à gestão e que não necessariamente tem que ter o CGA. Então o primeiro cuidado importante existem nuances aí na questão de diretor habilitado e de CGA, que a gente tentou passar aqui por alto, mas que é uma preocupação inicial importante na escolha desses profissionais. Então, o primeiro pilar de gestão a gente cobriu aqui. A segunda questão é que tem a necessidade de ter um diretor de compliance e um diretor de risco. A norma autoriza que essas 2 funções sejam acumuladas pelo mesmo profissional. Então, o que acontece em geral é que você acaba tendo um diretor de compliance e risco. Tanto o diretor de compliance e risco quanto o de gestão precisam ser diretores estatutários, o que não indica que eles precisam ser acionistas. Então, uma questão relevante tem que ser estatutariamente apontado, pode ser acionista, pode ser funcionário, pode ser terceirizado. É uma dúvida bastante comum no mercado. Além desse diretor de compliance e risco, a CVM exige que haja também um segundo profissional na área de compliance e risco. E aí, no caso de compliance e risco, não existe um requisito mínimo de certificação. O que se olha é a experiência dessa equipe. A gente gosta de brincar que, como tem que se cobrir compliance e risco, se você tem um profissional mais focado em, vamos dizer, um advogado que vai ser o diretor, o segundo profissional tem que ser um profissional mais quantitativo, ou vice-versa. Então, você precisa ter profissionais que tenham perfis compatíveis para exercer as funções de compliance, que são mais humanas, mas também para exercer a função de risco, que implica em fazer conta de métricas de risco, etc. Então, uma gestora básica começa então dessas 4 pessoas. Agora, caso essa gestora também pretenda atuar na distribuição dos seus próprios fundos, aí a norma obriga que você tenha um apontamento no diretor de suitability e um diretor de distribuição. E existe autorização da CVM de acumular essa função nas diretorias que a gente já falou. Então você pode ter um diretor de gestão responsável também por distribuição e suitability, e dessa forma você combina esses perfis e essas obrigações regulatórias. Então, tudo bem, aqui fica meio difícil falar então um pouco tempo sobre isso, mas basicamente então a gente precisa partir de 4 profissionais e tomar bastante cuidado com essa questão de experiência e de habilitações, porque é um ponto que a gente sente que muitas vezes gera um pouco de atrito no processo de credenciamento. Então, sobre a equipe, basicamente é isso. Tem um ponto adicional que é o diretor de PLD, né? O diretor de PLD pode ser a mesma pessoa de compliance, mas a resolução 50 obriga que se tenha esse diretor responsável por prevenção à lavagem de dinheiro, né? Exato. Existem alguns ofícios da CVM que orientam sobre essas acumulações de diretoria, mas o que a gente sempre recomenda começou o projeto de uma gestora, tomar esse cuidado, porque a gente percebe que ao longo do processo
vai se vendo que faltavam profissionais necessários para ter uma equipe forte e que seja satisfatório dentro da régua da CVM e da Ambima, né? Então, em termos de gente, é isso que a gente está falando. Então, falando sobre estrutura, é importante que a empresa tenha uma sede. Então, assim, depois da pandemia, muitos trabalham online, só que a verdade é que ainda se exige que tenha um escritório. Você também precisa de uma estrutura tecnológica, então aquelas estruturas de nuvem, backup, isso é demandado no processo de credenciamento. E por último, e talvez mais importante, as ferramentas, tanto de gestão quanto as ferramentas de risco. Se exige que essas ferramentas elas sejam robustas e profissionais, então é importante tomar cuidado na escolha do sistema que vocês vão utilizar para fazer esse tipo de controle. E aí vamos passando para a questão, uma questão que a gente vê que é bastante complexa no processo de credenciamento, que são as referências de mercado. Né? No total são 4 cartas, uma sendo do administrador que vai administrar os fundos da gestora que está se candidatando ao credenciamento e 3 cartas de referência. Essa carta do administrador, né, como disse, ela já denota a intenção efetiva da prestação de serviço. Então isso vai muito assim do relacionamento que o candidato já tem com o administrador. Isso aí, geralmente, quanto mais próximo, né, evidentemente, o relacionamento ou a relação pregressa, melhor. Em relação às 3 cartas de indicação, elas têm que ser dadas por associados. Isso é um detalhe importante. Não basta que a instituição que esteja indicando seja mera aderente. Todo o rol de associados está presente no site da Ambima, dá facilmente para consultar. Então, lembrando sempre desse detalhe, tá? Não é qualquer pessoa que esteja no universo Ambima que pode dar essa carta, são só instituições associadas. Sobre a parte de governança, eu ia falar um pouquinho sobre as políticas e os documentos necessários aí para... Sim, isso é um aspecto importante também, né? Quer dizer, a própria norma ela determina uma série de políticas, então tem documentos diversos relativos a compliance, risco, temas bastante variados, e a BR Governance está absolutamente capacitada a fazer a elaboração e o auxílio de quem precisar da elaboração desse tipo de documento no processo de credenciamento. E aí, finalmente, assim, se a gente tem equipe, tem estrutura, tem as referências de mercado da governança, a nossa experiência é que esse processo todo que é feito a 4 mãos entre a BR e o cliente, ele em geral leva de 2 a 3 meses, constituição da empresa, estrutura da gestora, equipe, etc. Depois que esse processo é protocolado na Ambima, e é importante ressaltar que a gente fala sempre de Ambima e CVM, porque hoje existe um convênio, então a gente quando vai se credenciar na CVM, a gente dá entrada no processo na Ambima, que estabeleceu um convênio com a CVM, de certa forma a CVM terceirizou esse processo junto à Ambima. A partir do momento que é dada entrada no processo na Ambima, o regulador tem até 60 dias corridos para encerrar esse processo com uma resposta positiva ou negativa. Como ele funciona na prática? Lá pelo 30º dia, mais ou menos, é agendada uma videoconference de due diligence pela Ambima, em que se aponta ali dúvidas e questões que o regulador tem sobre o que foi apresentado. Na sequência dessa due diligence, a gente recebe um ofício da CVM e da Ambima com questionamentos e com dúvidas. Quando se recebe esse ofício, o prazo de 60 dias ele se interrompe. Então, como a gente recebe em torno do dia 30, o processo pausa ali, e aí a gente tem 20 dias para responder esse ofício com direito de pedir uma extensão de mais 10 dias. O que acontece em geral é que, como há uma grande pressa em se credenciar, a gente, na BR Governance, nunca usa esses 20 dias. Então, a gente corre para responder aí a CVM em 10 dias, que tem sido um prazo razoável. Quando você responde, volta a correr o prazo da CVM, então aqueles 60 dias corridos. Então, se a gente recebeu o ofício no 30º dia e levou 10 dias para responder, depois do 40º dia, a CVM tem mais 30 dias para acabar o processo. Então, nesse exemplo hipotético, levaria 70 dias para ter o credenciamento. Esse prazo pode ser alterado? Existe uma possibilidade na norma do processo ser interrompido caso tenha ocorrido alguma mudança das condições iniciais de credenciamento. Então, vamos supor que ao longo do credenciamento mudou os sócios da gestora. Então, quando há alguma coisa muito extemporânea, a CVM pode interromper o prazo. Agora, se não houver nada, o prazo corre e se finda após esses 60 dias. Então,
A gente está falando aqui na prática do processo de 2 a 3 meses de gestação do projeto, né? Ou seja, de trabalho da BR Governance com o cliente, e depois que se dá a entrada na CVM, estamos falando de algo como 70 dias. Então, de certa forma, podemos falar que uma gestora bem estruturada, com um trabalho conjunto de todo mundo, a gente consegue obter sucesso em cerca de 6 meses de trabalho, né? Basicamente é isso. Dúvidas ou aprofundamento dessas discussões, você pode procurar aí mais orientações no site da BR Governance, nas nossas redes sociais, ou entrar em contato com a gente, e vai ser um prazer conversar a respeito.